Fala, fala pessoal, terceiro ano, e aí, beleza com vocês? Bom pessoal, vou fazer a revisão das atividades agora do primeiro e segundo semana do PET 5. Vou reativar também, só um recado aí, né? Vou reativar o Google Sala de Aula, daí o pessoal que já for terminando as atividades pode mandar para mim lá. Eu devo fazer ainda hoje, a data que eu estou postando esse vídeo. Caso contrário, vocês já tenham feito, tal, pode mandar pelo WhatsApp também, beleza? Então vamos lá, primeira semana, Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Então aqui, gente, as atividades vão falar desde os governos de Getúlio Vargas até a ditadura militar. Então, Constituição da Cidadania Moderna. As habilidades aqui, ó, investigar por meio de depoimentos da comunidade diversas visões a respeito dos programas e ações dos partidos políticos e sindicatos. Então aqui ele vai focar bastante em políticas públicas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aí, tipo Bolsa Família, campanhas que visam um bem-estar social, essas coisas assim. Eu vou explicar nos exercícios, beleza? Então vamos lá para a parte que interessa. Então leia isso aqui, ó. Isso aqui é importante vocês lerem, tá? Essas partes aqui, ó, de sindicato, partido político, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Daí tem aqui uma imagenzinha de Getúlio Vargas, né? Uma parada militar, parece. Aqui o texto, que vocês têm que ler, tá? Para vocês entenderem certinho as questões. Vamos lá para o que interessa aqui, ó. Olha lá, quais os fatores influenciaram os partidos políticos e os sindicatos brasileiros? Bom, o que acontece é o seguinte, a questão influenciaram no quê? Em que sentido? Então ela deixa bem vago, tá? Mas vamos tentar responder aí, ó. Então o que influenciou os partidos políticos? Primeira coisa é o surgimento de vários postos de trabalho. Então, para você ter sindicato, você tem que ter trabalhador, certo? Professor, mas o que é sindicato? Sindicato é quando os trabalhadores se reúnem, certo? Em categorias, certo? São categorias de, de trabalhadores representados por uma comissão. Então o que acontece? Vou dar um exemplo, o sindicato dos professores. Então os professores, o exemplo de Mariana, eles se reúnem e fundam um sindicato. Daí quando eles fazem isso, eles têm os seus representantes. Então eles se reúnem, elegem um representante e esse líder sindical, ele que vai buscar os direitos dos professores. Vou dar um exemplo. Os professores estão sem receber salário, o governo quer pagar. Quem vai entrar com uma ação pública vai ser o sindicato, que daí vai representar toda a classe dos trabalhadores, entenderam? Então o sindicato é importante por quê? Porque é uma representação política dos trabalhadores, de cada classe. Então quais fatores influenciaram os sindicatos brasileiros? Os fatores. Então foi a geração de empregos, que eu já coloquei, dos postos de trabalho. Outra coisa na política. No caso do presidente, o presidente permitiu que os trabalhadores se organizassem. Então o que acontece? Como o presidente permitiu que os trabalhadores se organizassem e foram criados também partidos políticos, isso fez com que vários sindicatos surgissem. E no Brasil, na época, principalmente Getúlio Vargas, o governo tinha consolidado a CLT. CLT, no caso, é o Código de Leis Trabalhistas. O que é esse Código de Lei Trabalhista?
Antes da criação desse código, não tinha Ministério do Trabalho. E esse código veio para regulamentar o trabalho. Então, por exemplo, você não pode trabalhar mais que 45 horas semanais, você tem direito a férias, final de semana remunerado, essas coisas assim, 13º, essas coisas, são todos criados esse tempo. Então, o Getúlio Vargas, quando ele criou a CLT, ele visava o quê? Que os trabalhadores tivessem melhores condições de vida, certo? Isso influenciou também a criação do sindicato, certo? Uma lei que regia o trabalho, que no caso é o Código de Lei Trabalhista. Explica o que foi o peleguismo. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Queremismo. Cadê aqui? Deixa eu só achar onde está no texto. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, nessa mesma época consolidou-se a política de conciliação de classe operária e o projeto de desenvolvimento nacional. No movimento sindical surge o polenguismo. Agentes sindicais favoráveis ao governo que colocavam os interesses nacional acima dos interesses da classe trabalhadora. Então, o pelenguismo é o que? São os sindicatos que apoiavam as medidas do governo para melhorar a criação ou aumentar, tá? Aumentar a criação de postos de trabalho. Então o que acontece? O que é polenguismo? São os líderes sindicais, né? Que eu expliquei para vocês aqui na questão número 1, que eles apoiavam o governo nessas medidas. Então, por exemplo, o governo queria criar uma empresa para retirar o petróleo, que no caso é a Petrobras. Então, os sindicatos apoiavam o governo visando o quê? Que a Petrobras ia gerar emprego, gerar renda pro pessoal e tal. Então, desculpa aí, pessoal. Então, o que acontece? O polenguismo, ele visava o quê? Esse apoio ao governo para que o governo desse uma contrapartida, gerasse emprego, desse melhores condições de trabalho, etc. Beleza? Escreva as características do novo sindicalismo. Bom, o que acontece é o seguinte: como os sindicatos eles poderiam, eles não estavam mais ilegais no país, né? Então eles começaram a ganhar força. Essa força sindical, ela consiste no quê? Primeira coisa, caso um empresário, por exemplo, não pague os direitos dos trabalhadores, eles tinham uma ferramenta para meio que forçar o empresário a pagar, que no caso é a greve. Então, a greve era uma ferramenta que os sindicatos tinham para paralisar o trabalho seus, paralisar o trabalho do pessoal, para exigir seus direitos. Então, o que acontece? Exigir os direitos foi uma coisa que era novidade no país, porque até antes da criação da CLT, que eu já expliquei, eles não poderiam fazer greve. Normalmente, quando eles faziam greve, eles eram reprimidos, então muitos apanhavam, outros eram mortos, então eram protestos que normalmente resultavam em violência. Então, isso no Brasil melhorou muito a vida dos trabalhadores, porque fazendo greve e não sendo reprimidos, faziam com que os empresários olhassem mais para os trabalhadores, entendeu? E é mais ou menos nesse sentido. Só lembrando que isso aqui, ó, que eu escrevo, não são as respostas, tá? Eu só estou comentando as questões para que facilite vocês responder. Então vamos lá, segunda semana aqui, os tópicos são praticamente os mesmos, tá? O texto aí para vocês lerem, que é importante. E vamos lá para as questões. Ó. Então a primeira questão aqui, ó, o que foi o estado de bem-estar social? Bom, bem-estar é quando você está bem, certo? Então o que acontece? O bem-estar social é quando o governo adota medidas que melhoram a vida
dos trabalhadores. Certo? A população em forma geral, não só dos trabalhadores, tá? Que, por exemplo, aposentado, pessoas que estão sem emprego e tal. Então, população. Então, o que acontece? Quais são essas medidas? São medidas que a gente chama de assistencialistas e de geração de emprego. Então, o que acontece? Bolsa Família, por exemplo, uma medida assistencialista, porque daí você pega aquela parte mais pobre da população e insere dinheiro nela, dá dinheiro para ela. Professor, mas isso aí é coisa de vagabundo. Não é coisa de vagabundo, é porque você pega uma família, por exemplo, sustenta com vulnerabilidade, né? Que é uma família vulnerável. O que é uma família vulnerável? É aquela família que não tem condição de se sustentar sozinho. Daí o que o Estado faz? Ela dá um pouco de dinheiro para que pelo menos ela tenha uma estabilidade e que, por exemplo, as crianças possam estudar. Então, em contrapartida, o que o governo cobra? Que as crianças estejam na escola, que ela seja vacinada, essas coisas assim. E só isso já melhora muito a vida das pessoas, porque se essa criança está na escola, ela depois que ela se forma, ela consegue um emprego melhor do que se ela não tivesse estudado. Então ela tem uma possibilidade de melhorar a vida da família dela, entendeu? Então o bem-estar social é isso, é o governo dando assistência à população. O SUS, por exemplo, que é a saúde pública, também é uma medida assistencialista. Então a pessoa não tem gasto com a saúde. Ela tem medicamento de graça, tem como marcar um médico e tal. Por mais que isso às vezes atrase, não seja tão bom, tal, igual um plano particular, só que isso faz com que a população consiga se manter, entendeu? Por mais que o serviço não seja 100%, mas ela ainda consegue marcar um médico, consegue ir num postinho de saúde tomar uma vacina, e isso é importante. Em outros países, para você ter ideia, Estados Unidos, o Brasil no mundo é referência no tratamento para AIDS. Aqui no Brasil, todo o tratamento da AIDS, os medicamentos que as pessoas que são aidéticas tomam, são de graça. Você consegue ir lá no posto e pegar. Nos Estados Unidos, por mês, a população que é aidética, eles têm um gasto de 3 a 5 mil dólares por mês só na compra desses medicamentos, que o Brasil entrega de graça. Entendeu? Então, o Brasil é ruim, Brasil é... Não, tem várias coisas que no Brasil são melhores que países ricos, certo? Principalmente nessa parte assistencialista, que ajuda a população. 2. Qual era a finalidade do bem-estar social? Bom, eu já meio que respondi, né? Qual que é a finalidade disso? Se você tem uma população, é só pensar, você tem uma população, certo? Que é vulnerável, que é a população pobre, tá? Se você tem uma população vulnerável, que é a população pobre, ou que tem recursos reduzidos, né, que não seja... Tô falando de miserável, tô falando de pobre, tá? É diferente. Miserável é aquela família que não tem condição nenhuma de se sustentar. Agora, a população pobre no Brasil, ela ainda consegue se sustentar, certo? Então, se você tem uma população pobre que consegue ter uma vida, vamos colocar digna, né? Tipo, tenha água encanada, esgoto, acesso à saúde, educação. Então o que acontece? Se o governo está propiciando isso para ela, ela acaba sendo, entre aspas, apoiador do governo. Então você gera apoiadores, certo? Então isso é bom para quê? Para política. Por quê? Porque se você está dando isso para a população meio que te dá em troca o voto, certo? Se for um político bom para você, obviamente você vai votar nele de novo. Então, qual que era a finalidade do bem-estar social? Além de colocar ali que a população ia ser um apoiador seu na política, também o Estado ganhava com isso, porque gerava mais emprego, a economia ia melhor, você conseguia abrir indústria, etc. Certo? O que defendia o neoliberalismo? Para quem quiser pesquisar aí depois no texto, ó, tá nessa parte aqui, ó. No finalzinho aqui, ó. Certo? O que é neoliberalismo? Vamos destrinchar a palavra aqui, ó.
Neo, de neoliberalismo, quer dizer novo. Liberalismo é um plano econômico de não intervenção estatal. Eu vou explicar isso na economia, tá? Estatal na economia. É o seguinte, só imaginar essa situação, ó. O Brasil, ele tem empresas que a gente chama de empresas privadas, certo? São empresas privadas, são empresas com que os donos delas são pessoas ou associações, certo? Agora, as públicas, quem toma conta é o governo. Daí o que acontece no neoliberalismo? As pessoas que são os empresários, né, são as pessoas que normalmente são ricas no país, elas não querem que o governo tenha empresas públicas. Por que elas não querem? Porque se o governo abre mão dessas empresas públicas, quem vai começar a operar elas são as pessoas privadas, são os empresários, certo? Então o que acontece? O governo, quando abre uma empresa, a empresa do governo. O que acontece? A empresa do governo não tem lucro. Então, se o governo vende uma caneta, ela vai vender a caneta praticamente pelo preço que ela produziu, certo? O preço vai ser esse. O que acontece? Porque, como é uma empresa do governo, ela não visa o lucro. Ela visa o quê? Atender a população de uma forma melhor. Por exemplo, você vai lá no hospital e eles vão te cobrar uma consulta, se for no SUS, eles não vão cobrar, porque quem está pagando é o governo, certo? Quem está pagando o salário do médico, do medicamento, tudo é o governo. Agora, se esse hospital fosse particular, eles visam o quê? O lucro, certo? Então você vai pagar a consulta médica porque o dono do hospital vai estar ganhando dinheiro, o médico vai estar ganhando dinheiro, todo mundo está ganhando dinheiro. Só que quando é uma empresa particular, normalmente o serviço é mais caro. Por que o serviço é mais caro? Porque além do preço de produzir o produto, vamos supor a caneta, de novo, exemplo, a caneta ela é acrescida do lucro. Então, por exemplo, se o governo produz uma caneta a R$1, ele vai vender, sei lá, R$1,20, R$1,10, para custear o preço da caneta e um lucrozinho ali para investir na fábrica ou para distribuir entre os funcionários. Já o pessoal da empresa particular, né, eles querem o quê? Eles querem vender a caneta com o dobro do preço. Porque eles têm que ganhar o quê? Lucro deles. Eles querem se enriquecer, certo? Então o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo são as pessoas que não querem que o Estado quando eu falo é governo, certo? O governo interfira na economia. Então eles querem o quê? Que o governo deixe de lado isso e deixe que a iniciativa privada consiga controlar isso tudo. Isso não é bom para a população, tá? Porque daí, como eu estava explicando, como eles ganham esse lucro, acaba que o serviço fica mais caro, certo? Que os neoliberais promoveram? Bom, o que acontece é o seguinte, está acontecendo até hoje, né? Os neoliberais, o que eles querem no governo? Eles querem que o Estado venda suas empresas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, uma coisa que está acontecendo hoje, tá? O caso dos Correios. O que o Estado faz? O Estado é dono dos Correios, certo? Então, quando você coloca uma cartinha lá, ou quando você manda alguma coisa para alguém pelos Correios, ele vai cobrar uma taxa. E o que acontece? O governo que é o dono dele, então ele não tem lucro. Só que a iniciativa privada, o que eles querem? Eles querem que o governo venda os Correios. E quando o governo vende os Correios, eles querem o quê? Eles querem esse mercado de entrega de produtos.
Porque é um mercado que é o quê? Lucrativo. Então, o que, que eles fazem? O governo, para ceder à pressão desse pessoal que quer comprar os Correios, ele começa a sucatear o serviço. O que é sucatear o serviço? É você começar a fechar a agência dos Correios, pagar mal funcionário, falar que está dando prejuízo, sendo que os Correios é a única empresa que faz esse tipo de serviço no Brasil. É a única. Então eles têm toda a parcela do mercado. Só eles que fazem o negócio. É só você imaginar o seguinte: imagina que só existe um professor no mundo. Então esse professor vai ser muito bem remunerado, ele vai ganhar muito dinheiro, porque é o único professor do mundo. Então o que acontece? A partir do momento que você só tem uma empresa que faz uma função, ela não tem como dar um prejuízo gigantesco. Só se ela for muito mal administrada, entendeu? Então o que, que eles fazem? Eles mal administram, estrada é a mesma coisa. Eles deixam a estrada tudo cheio de buraco, tudo fodido, daí vai lá e vende a estrada para uma empresa de fora. Daí o que, que eles fazem? Cobra pedágio, entendeu? Para ganhar dinheiro, mas daí melhora a estrada. Então o que, que acontece? Acaba que você vai pagar para andar na estrada, sendo que o dinheiro que foi feito com a estrada é seu já. Entendeu? Você está pagando duas vezes. Você está pagando imposto e ainda tem que pagar de novo. Então essa venda, os neoliberais, eles querem o quê? Eles querem controlar o mercado, certo? Controlar a economia. E isso para a população é muito ruim, porque vai baixar o salário do pessoal, eles vão pagar mal, você vai ter que trabalhar mais, porque isso quer ganhar dinheiro. Então, quanto mais você trabalhar, mais você dedicar aquilo lá, mais o trabalhador trabalhar ali ganhando mal, mais vai encher o bolso do pessoal que é o dono da empresa, certo? Então, os neoliberais promoveram isso. A venda das estatais, né, que são empresas do governo, para meio que comandar a economia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa semana eu vou ver se eu gravo a terceira, a quarta semana pra gente fechar o PET 5. Se vocês tiverem dúvida de alguma questão e tal, só mandar para mim no zap lá, beleza? Então, até a próxima.